clímax. Aqui uma lista dos padrões de reversões que nós já tratamos, que eu já ensinei a vocês. O primeiro foi o grande inversão de tendência, um padrão muito importante. O segundo, bandeiras finais, também outro padrão muito importante que você deve saber. Outro, cunhas ou wedges, eu costumo falar apenas wedges, um outro padrão dos mais importantes que você deve saber. Fundos e topos duplos, também muito importante. Triângulos, muito importante também. Ombro, cabeça, ombro, nem um pouco importante, na verdade você nem deve procurar eles durante seu trade, você deve focar nos padrões acima. Fundos e topos redondos também você não deve procurá-los, você deve focar nos padrões acima. E vamos falar hoje de clímax, e você verificará que clímax na verdade vai recair sobre os três primeiros padrões de reversões, que é o grande inversão de tendência, bandeiras finais e cunhas ou wedges. Clímax é qualquer movimento que é provavelmente insustentável, ou seja, uma alta seguida sem grandes pullbacks por 4, 5 horas, ou uma queda seguida por 4 horas sem grandes pullbacks, sem grandes correções, né? 10, 11, 12 candles consecutivos de alta seguidos e com gaps entre eles é geralmente um padrão insustentável, porque não é uma coisa que costuma acontecer, e tudo que não costuma acontecer ou que não aconteceu antes é um clímax, é o apogeu. E todo clímax às vezes já é seguido de uma reversão, mas geralmente ele é seguido de uma correção que dura mais candles e mais tempo do que geralmente uma correção dura. Ou seja, a correção geralmente possui 10 candles e 2 pernas pelo menos. Então o clímax em tendência de alta termina geralmente em alguma resistência, geralmente não, sempre em alguma resistência. Por exemplo, como o alvo de um movimento, né, o movimento mensurado de algum rompimento anterior, ou o toque em uma linha do canal, que é o famoso overshoot. E numa tendência de baixa é a mesma coisa, vai terminar em algum suporte e num toque, uma linha de canal que é o overshoot. Por qual motivo a reversão climática ou a correção é tão grande? Por exemplo, em uma tendência de alta, o rally termina após os compradores realizarem grandes lucros. Porque os compradores não vão realizar grandes lucros se eles estão pensando em recomprar, abrir posição novamente, apenas alguns ticks abaixo ou alguns candles depois. Se eles fossem fazer isso, eles não realizariam grandes lucros. Eles estão pensando em comprar novamente muito mais embaixo, e somente depois de 2 pernas de correção, ou no mínimo 10 candles. Então não há mais compradores suficientes para tomar o controle dos vendedores, e o mercado terá que cair para um preço muito mais baixo antes dos compradores pensarem em comprar novamente. Como eu disse no início dessa aula, todo clímax é melhor representado por outro padrão, como por exemplo uma wedge, uma bandeira final ou uma grande inversão de tendência. É muito melhor você procurar esses 3 padrões do que ficar se perguntando se o movimento é clímax ou não. É óbvio que se o padrão é insustentável, ele é um clímax, mas o seu setup para entrar contra a tendência é um desses 3, é uma wedge, uma bandeira final ou uma grande inversão de tendência. Conforme eu já disse anteriormente, fundos em V ou topos em V invertido não existem, e todo exemplo é na verdade uma wedge ou uma bandeira final. Olha este exemplo, que seria um topo em V invertido. Nós temos uma forte tendência de alta durando desde as 11h30 da manhã até as 3h30 da tarde, ou seja, 4 horas de tendência de alta sem nenhum grande pullback. Os preços mal tocam a média móvel, é portanto um movimento climático, né? Perceba que desde aqui de baixo, poucas as vezes os candles romperam o candle anterior para baixo, romperam a mínima do candle anterior para baixo. Portanto, é um movimento insustentável, é um movimento climático. E esse movimento aconteceu no dia 21 de dezembro de 2017.
Agora sim, nós temos um grande break da linha de tendência, um grande rompimento da linha de tendência. Ou seja, formando aqui uma grande correção, uma bandeira, né? E o rompimento desta bandeira para cima, se pegar o topo aqui da bandeira, que é o topo do retângulo, e o movimento logo na sequência falha, ou seja, é uma bandeira final. E também você poderia enxergar esta pequena bandeira aqui neste retângulo amarelo menor como sendo a bandeira final. Nesse caso, nós temos as duas opções, uma bandeira maior e uma bandeira menor. Assim como fundos em Vs também não existem, na verdade, são bandeiras finais, ou também o edges. Veja, esta grande tendência de queda, né? Aqui no início nós temos um grande candle de tendência de queda, que também pode ser chamado de clímax, né? Depois mais um grande candle de tendência de queda, mais um clímax. Depois vários candles seguidos de queda aqui, que são clímax consecutivos, né? Nesse pequeno pedaço, e clímax consecutivos, uma visão maior, que nós temos 1, 2, 3 clímax consecutivos, né? Depois mais um clímax aqui, depois mais um clímax aqui embaixo, e tudo isso aqui formando um padrão de cunha, né? Linhas convergentes de canal. A linha de cima de tendência convergendo para a linha de canal de baixo em amarelo. E aí nós temos um break da linha de tendência, o overshoot da linha de canal, e uma falha que falhou, né? Nós temos aqui uma cunha que, como deu overshoot, padrão de cunha, já era para os preços subirem e começarem o rally de alta, né? Os preços, em vez disso, fizeram uma pequena correção, e lembre-se que as correções tendem a ser cada vez maiores. Olha esta primeira correção aqui, olha a segunda correção já maior, a terceira correção que chegou a quebrar a linha de tendência, né? Bem maior que as anteriores. E a quarta correção, na verdade, foi uma correção pequena comparada com as anteriores. Então, é uma coisa que não é normal, né? E aí os preços romperam para baixo, como em clímax, né? É um spike, toda faísca é um clímax, rompendo o fundo anterior, e logo na sequência, sem dar continuidade nesse candle que rompeu o fundo anterior, ele já retorna para cima, né? Ou seja, aqui formou o padrão de wedge, né? Uma empurrada, duas empurradas, três empurradas com um overshoot, um padrão muito confiável de compra, e as pessoas que compraram aqui acabaram sendo emboscadas com esse pequeno rompimentozinho para baixo, e que logo na sequência falhou. Lembre-se que muitas vezes as wedges possuem 4 empurradas, né? Então, e quando tem 4 empurradas é ainda mais confiável, porque é um padrão que falhou e depois falhou novamente, ou seja, é a falha da falha, e a falha da falha é ainda mais confiável. E aqui seria a bandeira final, né? Essa última correçãozinha aqui seria a bandeira final, que ela rompeu e falhou. Logo na sequência o mercado foi para cima. Então fundos em Vs também não existem. Clímax é uma tendência, e ela é composta de um ou mais candles, conforme eu mostrei aqui, né? Pode ser um único candle, o clímax aqui, ó, grandão, como pode ser uma sequência de candles consecutivos aqui. Isso aqui também é um clímax. E todo candle de tendência é um clímax, não importa onde ele esteja, conforme eu mostrei aqui, né? Esse candle aqui é também um clímax, este candle aqui é um clímax, essa sequência de candles é um clímax. Este candle é um clímax, essa sequência de candle é um clímax. E depende do contexto, você vai chamar se é um rompimento ou se é um clímax. Aqui, como nós já estávamos num padrão wedge, né, de 3 empurradas, o último aqui é um clímax. E o último, então, que fez a quarta empurrada, também é um clímax. E como eu disse, toda a sequência de candles de tendência também é um clímax. E o clímax ele pode ser rápido e assustador ou bem lento. E às vezes a tendência se acelera em uma curva parabólica de pânico, emotiva. E um único candle de tendência que se torna um falso rompimento e logo reverte. Por exemplo, aqui, se nós tivéssemos apenas um único candle de tendência rompendo este fundo anterior e logo revertendo.
ou uma sequência de candles de tendência com tamanho não significativo, conforme eu acabei de mostrar, que continuam crescendo na direção da tendência, né? Uma sequência de candles de tamanho não significativo que continuam crescendo na direção da tendência. A reversão climática, como eu já disse, é geralmente seguida de um movimento contra a tendência de no mínimo 10 candles e 2 pernadas. Veja este exemplo aqui, ó, que a tendência de alta começou mais ou menos nas 14 horas do dia 3 de dezembro e durou até as 4 horas do dia 4 de dezembro. É, portanto, um movimento climático, né? E só então quebrou a linha de tendência. Um grande rompimento da linha de tendência e veio testar o topo anterior, fazendo um overshoot na linha do canal, né? na resistência. E com 11 candles consecutivos de alta, bem tarde numa tendência, né? Então, como a tendência já dura praticamente 2 dias e ainda faz esse padrão aqui de 11 candles consecutivos de alta, sim, este movimento aqui ele é climático. E quando ele tocar a linha aqui do canal, que é a resistência, vai ser o ponto de entrada, né? Que você pode entrar tanto na linha do canal quanto embaixo de um candle vendedor. O que você deve esperar na sequência é 2 pernas de baixa. Aqui eu desenhei em vermelho, que é 2 pequenas pernas de baixa, que você poderia considerar. Ou se você fosse um trader que está esperando um movimento muito maior, que tem um otimismo muito maior da reversão, você poderia considerar todo esse movimento aqui em verde como a primeira perna de baixa e todo esse outro movimento de verde aqui como a segunda perna de baixa. As pernas geralmente possuem o mesmo tamanho em tickets, não a mesma inclinação, não confunda as coisas. Essa perna aqui em verde, ela tem o mesmo tamanho de ticket dessa perna aqui em verde, dessa segunda perna aqui, assim como essa em vermelho e essa aqui em vermelho. Tudo depende do tempo gráfico que você está observando o movimento. Olha o gráfico semanal do mini índice. Nós temos aqui um movimento climático e parabólico. Perceba que o movimento com as linhas de canais aqui embaixo vai formando uma parábola. E quanto mais o movimento vai caindo, mais o mercado vai entrando em pânico emotivo e formando candles cada vez maiores, mais climáticos, né? Até chegar aqui no final da parábola e formar um grande candle de reversão e deixando o padrão de uma cunha parabólica, né? Isso que nós chamamos de cunha parabólica. 1, 2, 3, né? Uma cunha parabólica, e aí você tem que esperar no mínimo 10 candles para cima e 2 pernas. Poderia considerar essa perna para cima e depois essa perna para cima. Ou poderia ter considerado essa aqui, esta única perna, e depois esta outra perna. Depois temos mais um movimento climático, né? Meio que parabólico, aqui menos óbvio que está parabólico, mas é parabólico, uma vez que a queda se acelera. E você veja que os candles acabam ficando maiores no fundo. Consequentemente, tem que esperar um movimento de 10 candles ou 2 pernas para cima. E perceber que esse movimento também foi climático aqui, né? E aqui vários exemplos de movimentos parabólicos, né? Assim como a correção aqui parabólica também. Espero que tenha entendido o movimento de clímax, né? Que você, quando enxerga o movimento de clímax, que os candles formam candles grandes, já numa tendência cansada, né? Uma tendência que já dura bastante tempo, você tem que procurar padrões como o edge, bandeira final, né? E overshoot. Esses os padrões que você tem que procurar quando você está falando de clímax. E também o setup grande inversão de tendência, que muitas vezes vai se confundir com uma wedge.